Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Que o Senhor esteja bem presente na minha vida, na vida de todos que estão ouvindo e assistindo esta mensagem. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que está no versículo 124, que diz assim: o título é Deus, nosso protetor e libertador. Então diz assim o Salmo 124: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve no nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos orar neste instante. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra lida. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra. É o que eu te peço, sou agradecido, em nome de Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, o Salmo 124, um cântico de romagem de Davi, ele está falando certamente aqui, lembrando, daquela passagem sobre o Mar Vermelho, o povo hebreu lá no deserto, e ele recorda aqui então que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, quando o exército de Faraó perseguiu o povo hebreu, chegou-se até as bordas do Mar Vermelho e não tinha como atravessar. Se não fosse Deus abrir ali o mar, abrir as águas, eles não teriam passado para o outro lado. Então é isso, eu acredito que seja isso que o rei Davi está mencionando aqui neste salmo. Mas eu quero falar com os irmãos nesta noite a respeito da importância da presença de Deus nas nossas vidas. Davi recorda ali, como eu disse agora há pouco, da presença de Deus na vida do povo de Israel, lá no deserto. Depois Deus continuou ali caminhando com eles através de Josué, atravessaram o Jordão e entraram então na terra prometida. Então é de suma importância, é de bastante importância para não só para o povo naquela época, foi, de bastante importância, mas também para os nossos dias, que nós estamos aí vivendo esses dias de pandemia do coronavírus, do Covid-19, e nós não podemos deixar de ter esse privilégio da presença de Deus na vida de cada um de nós. Então eu quero falar nessa noite a respeito da importância da presença de Deus nas nossas vidas. Nós somos seres humanos, fracos, falhos, limitados. Nós não podemos ficar sem o nosso Deus. O rei Davi aqui ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então veja, irmãos, hoje parece que nós não temos, às vezes nós pensamos que não temos nenhum inimigo, mas nós temos inimigos sim. Tem aqueles que não gostam de nós, tem aqueles que nos perseguem por causa da própria palavra de Deus, mas tem outros também que às vezes nos criticam pelo nosso modo de agir, nosso modo de ser, nosso modo de trabalhar e assim por diante. Nos criticam por causa da nossa vida cristã e assim por diante. Então nós precisamos muito da presença de Deus nas nossas vidas. Quando o Abraão, Moisés, aliás, estava conduzindo o povo pelo deserto, Deus disse para ele assim: a minha presença irá contigo
e eu te darei descanso. Então veja aqui que nós temos aqui uma promessa de Deus para o seu servo Moisés, o qual ele escolheu para conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida, embora Moisés não entrou na terra, mas Josué concluiu este plano, este propósito de Deus, mas ele recebeu essa palavra do nosso Deus. Deus diz para ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E qual foi a palavra de Moisés para Deus naquele momento? Ele, pensando nisso, ele falou assim: olha, mas se Deus disser, né, aí, o contrário, ou dizer o contrário, como que nós vamos fazer? Então Moisés disse para ele: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Então isso está lá escrito no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14 até o 16, até o 15, 16. Então Moisés disse: a tua presença não vai comigo, como sou o líder, o Senhor está me convidando aí para ser o líder de todo esse povo. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Por quê, meus irmãos? Porque ele não conseguia. Se não fosse a presença de Deus ali, se não fosse a mão de Deus, o braço estendido de Deus, ele jamais conseguiria conduzir aquele povo. Muita gente, 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Veja, dava mais de 2 milhões de pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava muito doente, mas ele sabia que Lázaro já tinha morrido. Aí ele foi lá onde Lázaro estava, foi lá na casa de Marta, de Maria, e foi lá na casa de Lázaro. E Lázaro realmente tinha morrido já. Quando ele chegou lá, fazia 4 dias que o seu amigo estava morto. E tanto Marta como Maria, elas disseram uma frase muito marcante, que nos ajuda bastante nesse sentido da presença de Deus na nossa vida. Tanto Marta como Maria, elas disseram assim: se o Senhor estivera aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor, elas estavam dizendo assim: se o Senhor estivesse aqui no momento que ele estava doente, o meu irmão não teria morrido. As duas disseram isso. Pode confrontar lá, pode ler lá no Evangelho de João, no capítulo 11, 21 e 32, você vai ver lá que está escrito exatamente isso. Então, meus irmãos, Marta e Maria também sabiam que a presença do Senhor Jesus Cristo ali na casa delas, naquele momento que o irmão estava enfermo, era uma coisa essencial ali para que ele não tivesse morrido. É claro que ele aconteceu isso, né? Ele morreu para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque Jesus o havia de ressuscitá-lo, mas elas disseram essa frase aí. E isso é para ficar marcante na nossa vida também, quando elas deixam aí a exemplo de Moisés, que se o Senhor não estiver conosco, nós não somos nada, nós não somos capazes de nada, nós precisamos de Deus todo momento da nossa vida. E mais uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, só vou virar um pouquinho aqui para mim ler aqui. Quando Jacó saiu de Berseba rumo à terra de Harã, ele teve ali um sonho, onde ele colocou ali por travesseiro uma pedra, e ele disse assim: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 16. Se o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então veja bem, meus irmãos, que às vezes também nós estamos como Jacó. O Senhor está presente na nossa vida, o Senhor está do nosso lado, mas nós não percebemos. Por quê? Por causa do estado de vida que nós estamos vivendo. Às vezes estamos vivendo distante de Deus, estamos deixando de orar, estamos deixando de buscar, estamos deixando de ler a sua palavra.
de derramar o nosso coração diante dele. E então Deus, ele parece que está tão distante e nós não percebemos ali a sua presença, mas está sempre junto conosco. Aí você, onde você está agora, se você está bem, ele está junto com você. Se você está enfermo, ele também está junto com você. Se você está passando por uma enfermidade aí, vocês que estão aí com o Covid-19, com os sintomas do coronavírus, pode ter certeza que Deus está junto com vocês aí, está sentado aí junto com vocês, ou então está arraigado aí no coração de cada um de vocês, porque Deus está sempre junto conosco. Hoje eu estava vendo também no Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor, Ele é o nosso pastor, aquele que nos conduz, aquele que quer nos colocar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Assim como o pastor de ovelhas lá no campo, ele cuidava das ovelhas, o Senhor continua cuidando de nós. E tem lá mesmo Salmo 23, versículo, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda, meus irmãos, que nós passemos pelo vale da morte, aquele momento terrível, aquele momento de aflição, aquele momento de angústia, e quem não passa por isso? Né? Todos os dias nós temos problemas, nós temos dificuldades, aquilo que abala a nossa vida, abala o nosso interior, abala o nosso coração. Às vezes nós não comentamos com ninguém, não comentamos com a esposa, ou a esposa não comenta com o esposo, não comentamos com os nossos filhos, mas Deus sabe que lá no nosso coração estamos com o coração dolorido, o coração doído, o coração amargurado, o coração triste, abatido. Como o salmista mesmo fala assim: olha, estou como um pelicano no deserto, a coruja nos montes, né? Lá no telhado, como diz ele, né? A coruja lá no telhado. Quantas vezes nós estamos cabisbaixos, nós estamos depressivos, nós estamos com ansiedade e nós não comentamos com ninguém, mas nós sabemos, irmãos, lá no fundo do nosso coração, que o Senhor está junto de nós. O salmista, como eu disse, o Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem mesmo a sua presença. Ele continua me sustentando com a sua graça, com a sua misericórdia. E para a gente encerrar aqui essa meditação, irmãos, eu quero ainda dizer que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo de número 29, está também aquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos se lembram disso. Aqueles dois discípulos indo para o sítio depois da ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Jesus tinha morrido, né? Então, depois ele ressuscita e aqueles dois iam comentando a respeito dos fatos acontecidos naqueles dias, da morte de Jesus e tal. Quem sabe eles estavam muito tristes, desesperançados por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, eles esperavam outra coisa, que o Senhor pudesse libertá-los daquela tirania do governo romano, mas eles vão tristes ali, sem aquela esperança e tal. Então eles vão caminhando pela estrada e logo ali um companheiro chega perto, o alcançam e começa a conversar com eles, e dali a pouco este companheiro já de viagem está ali pregando a palavra para eles. E depois, quando eles chegam ali, quem sabe, eu penso assim, numa porteira ali, numa cerca, na entradinha do sítio, da casa, eles fazem assim, que falam que vão entrar ali, que vão ficar ali, e aquele companheiro fala: não, eu vou mais para frente. Aí eles falam assim: olha, fica conosco, porque já é tarde, né? O dia já declina, fica conosco. Ou seja, aquela palavra foi tão abençoada, aquele momento foi tão abençoado para eles, aquela presença ali, e foi tão abençoada na vida deles, que eles falam para aquele viajante: fica conosco, já está terminando o dia, ou seja, o dia já está declinando, não vai embora não, fica conosco. E Jesus entrou, era Jesus, né? Entrou ali
na casa deles, e eles partiram o pão, Jesus deu graças, e quando eles comeram o pão, eles olharam para Jesus e o reconheceu. Então, meus irmãos, Jesus está sempre junto conosco. Ele é aquele companheiro que viaja conosco, que caminha conosco, que está no nosso coração nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você pode crer nisso. Creia nisso nesta noite e você verá a glória de Deus. Busque sempre o Senhor. A palavra diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, busque-o enquanto ele está perto. Viu? Então não deixe de buscar, não. Faça isso e você vai ser abençoado. Que Deus vos abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês nesta noite. E é o meu pedido, a minha oração. E que Deus esteja curando, Deus esteja restaurando a sua saúde, Deus esteja recuperando a sua alegria e que você possa sair de casa muito em breve, que acabe essa pandemia, que Deus, com certeza Deus já está colocando a mão sobre tudo isso. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão precioso que podemos falar da Tua palavra e rogamos a Deus que o Senhor esteja conosco, Pai. Fique conosco, porque já é tarde, o dia já declina, ó Pai Santo, já é noite e que o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja nos abençoando. A Sua presença nas nossas vidas é muito importante para nós. Não nos desampare, ó Deus. Seja o pastor mesmo, que está sempre junto conosco e que nunca, nada, jamais vai nos faltar. Ó Deus Santo, que o Senhor esteja conosco, Pai. Abençoe cada um que está ouvindo esta mensagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Receba um abraço do presbítero Aristides.